Tribunal de Contas, ele é orgânico. É um ambiente que sempre me fez muito feliz. E contribui muito positivamente para a melhoria da vida das pessoas, principalmente das pessoas simples. Trincheira na preservação dos valores éticos e morais. Nós temos um grupo aqui por excelência, que faz a grande diferença desse órgão de controle externo. É o servidor, é o auditor, é o ser humano. Rui Barbosa, bom, uma das maiores inteligências do país e grande experiência, não apenas nacional, mas também internacional. E ele, conhecendo o trabalho dos tribunais de contas em outros países, percebeu a importância desse órgão no nosso país. Todos os decretos do Poder Executivo, ordens ou avisos dos diferentes ministérios suscetíveis de criar despesa ou interessar as finanças da República para poderem ter publicidade e execução, serão sujeitos primeiro ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, ele surge no governo republicano após uma grande campanha do grande jurista da Águia de Haia, que é Rui Barbosa. O discurso dele na instalação do Tribunal de Contas da União fala em combate à desigualdade, fala em promoção de um governo republicano onde a coisa pública seja preservada, combate à corrupção, e Rui Barbosa acena no seu discurso histórico, né, de 1890, a questão das políticas públicas. Então, eu acho que nós estamos retomando aquele espírito fundador que estava presente na grande campanha de Rui Barbosa pela criação do Tribunal de Contas da União. Este aqui é o livro de registro de título e nomeação e de matrícula. Ele registra os primeiros funcionários do Tribunal de Contas, de 1935. O governador da época, que era o Benedito Valadares, né, com a participação de alguns interessados, principalmente o Zé Maria Alckmin, que foi a pessoa-chave, que já era um político importante naquela época, eles decidiram, então, criar o Tribunal de Contas de fato. Qual que é o primeiro registro? Ministro José Maria de Alckmin. Conselheiro na época era chamado de ministro. Modesto de Araújo foi o primeiro funcionário a tomar posse depois dos ministros. Quantas posses você já deu aqui? Nossa, eu já perdi as contas. Quando eu entrei no tribunal em 1990, eu que mandava as cartas de nomeação para as pessoas ficarem cientes da publicação, que era no Minas Gerais. Quando a gente vê um Brasil, né, com essa alta desigualdade social, e a gente percebe assim que a política pública ela é um instrumento imprescindível para que as pessoas possam se desenvolver. É isso que a gente tem que buscar. O Tribunal de Contas, no Brasil todo, não só Minas Gerais, eles têm se tornado como órgãos de concretização de políticas públicas. Estão assumindo na integralidade a bandeira dos direitos humanos, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à proteção
da criança, do adolescente, dos idosos, políticas sociais. Muitas vezes se fala em pouco recurso, em dificuldades na saúde, que a assistência à saúde ou assistência ou a educação tem dificuldades, tem escolas com problemas. Por isso mesmo, é muito importante o trabalho que o tribunal faz, porque é o bom uso desses recursos é que vai levar a serviços melhores à população. Aquela criança ser melhor formada, aquela senhora, aquele idoso que agora precisa do seu atendimento médico, ser bem atendido, ser bem recebido nas unidades de saúde espalhadas pelo Estado, nas prefeituras de Minas Gerais. Nós temos 853 câmaras municipais, 853 municípios. Dentro destes municípios, todas as empresas públicas, que são milhares de empresas públicas, o Tribunal de Contas tem que olhar e dizer para a sociedade: o dinheiro foi bem aplicado ou não, o dinheiro não foi bem aplicado, e ele terá que se submeter ou uma punição, ou eu vou passar uma reprimenda e da próxima vez ele pode ser punido. Ele tem que vigiar e tem que punir quando há necessidade de fazer. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é orientador, ele é estimulador, ele trabalha a qualidade das políticas públicas. A receita é dinâmica, o orçamento público é dinâmico. E o papel do Tribunal de Contas é imprescindível para isso, de analisar numa auditoria operacional se as políticas públicas estão sendo devidamente implementadas, numa denúncia e representação de um cidadão ou de um jurisdicionado para verificar se uma licitação está sendo correta, é a análise de uma conta de governo, de um chefe do Poder Executivo, se ele está observando o orçamento público, se está observando a implementação de direitos. Portanto, nós temos aqui um trabalho belíssimo, um trabalho que merece ser compreendido pela população de Minas Gerais. Porque o que nós fazemos, no final das contas, é cuidar do recurso dos impostos que são pagos pela população e cuidar dos serviços que são prestados à população. Olha, eu acho que aplicar melhor o dinheiro, né? O nosso dinheiro, porque a gente que trabalha, a gente que é CLT, a gente não está vendo para onde o dinheiro está indo. Uma prestação de contas mais claras para a gente saber onde o nosso dinheiro é aplicado, porque é muito imposto, então é muito dinheiro que é rendido, a gente quer saber para onde está indo, uma prestação de contas mais claras. A ouvidoria do Tribunal de Contas, ela tem um papel um pouco diferente das outras ouvidorias, porque ela faz interação não só do usuário do serviço do tribunal com o próprio tribunal, mas ela também faz interação de qualquer cidadão com qualquer jurisdicionado. A gente também recebe demandas em relação a denúncias, a dúvidas, sugestões em relação aos jurisdicionados do tribunal, as prefeituras, as câmaras, os órgãos em geral. E também tem o papel de aprimorar as atribuições do órgão, porque ela vê exatamente quais são as dúvidas, quais são as demandas. A gente recebe manifestações anônimas, muitas vezes, que a pessoa ela se coloca numa situação de muita vulnerabilidade, inclusive ela não pode se identificar porque às vezes ela corre um risco de vida, né? O cidadão, ele pode chegar até nós por vários meios. Ele pode acessar o portal do tribunal, tem a página da ouvidoria, onde ele encaminha a manifestação. Ele pode encaminhar por e-mail, né? Pode enviar correspondência, pode vir presencialmente ao tribunal. Então, são esses telefone. Então, são todos esses canais a gente atende e a gente recebe. Pegando, por exemplo, uma denúncia de um cidadão, vamos trabalhar com a pessoa, com o cidadão, aquela pessoa que verificou no seu município que está tendo alguma irregularidade numa licitação, num concurso público, como é que ele faz? Ele entra com uma denúncia e eu acredito que é uma vantagem do tribunal que não precisa se ter advogado. O próprio cidadão, ele pode ingressar com essa denúncia. Admitida a denúncia, esse processo é distribuído, né, de uma maneira geral, para um dos conselheiros. E esse conselheiro se tornará o quê? O relator desse processo. Ele que vai presidir esse processo. É um processo que vai tramitar, vai para a unidade técnica, que é a área finalística do tribunal, que vai analisar esse processo, que vai determinar ou não a citação, e aí quem vai acolher isso vai ser o relator. Vai para o Ministério Público para emissão de um parecer, e depois o processo retorna para fazer uma outra análise da defesa, porque a gente tem que ter o devido processo legal, as pessoas têm que ter condições de se defenderem também. E ao final tem um voto.
que nós chamamos aqui de acórdão. Por que acórdão? Porque é uma decisão proferida por um órgão colegiado, em regra. E aí esse processo, ou ele vai tramitar, vai ser julgado ou na primeira Câmara, ou na segunda Câmara, ou no Pleno. O que vai depender? Vai depender da natureza do processo. O que nós pretendemos é que ter uma decisão, uma deliberação. Então, a tramitação, em síntese, é essa. Primeiro, o conselheiro tenha uma plena consciência da sua responsabilidade. Quando você assume um cargo desta relevância, você tem que ter consciência de que você não está decidindo um caso pessoal, você está decidindo um caso de justiça que atinge a toda a coletividade. Então, a sua decisão não é uma decisão pessoal, não é uma escolha, não é uma opção, mas é uma obrigação principalmente ética e moral. O juiz tem que ter o princípio basilar de praticar a justiça com muito zelo, porque a sua decisão ela pode decidir a vida de alguém, ou pode determinar que políticas públicas vão ser priorizadas naquele município. A gestão democrática do ensino público, o concurso público para provimento de cargos, a valorização dos profissionais da educação e o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação. Eu penso que o resultado dessa fiscalização do tribunal em loco poderá subsidiar o exame do mérito desse processo. Hoje ainda vou reunir com a equipe de auditoria, de fiscalização e determinar que, se possível, já a partir da semana que vem. São 9 escolas, é possível que a gente consiga cumprir a jornada em uma semana. São 90 anos de história, mais do que história, de serviços prestados à população de Minas Gerais. Um tribunal que foi atacado em momentos em que a democracia faltou no nosso país. O golpe dentro do governo Getúlio Vargas, e então o Tribunal de Contas foi extinto. Os membros foram colocados em disponibilidade, os demais servidores foram retransferidos para outros órgãos, e durante todo o Estado Novo, né, que foi uma ditadura, né, considerada pelos historiadores, o tribunal não continuou sem existir. O que para mim ficou muito claro da essencialidade do Tribunal de Contas para a democracia. Sempre que a gente tem algum regime ditatorial, a primeira coisa que eles fazem é exatamente mitigar o controle. E isso me marcou muito, essa necessidade do controle ser útil para a cidadania. Um tribunal que muitas vezes também é contestado, afinal de contas, cobra o bom uso do dinheiro público, e isso traz problemas, traz dificuldades, traz confrontos, e por isso mesmo, muitas vezes, atacado. Tem muitos casos de tensão que a equipe passa no dia a dia, muitos. Né? Desde dificuldades para adentrar no local para realizar a fiscalização, casos de que o auditor não está em determinada auditoria e que ele é intimidado. Nós já recebemos um processo que dentro dele tinha um revólver. Meu Deus! Um revólver. O tribunal renasceu e renasceu mais forte. Renasceu com mais disposição e tem procurado se aproximar cada vez mais da sociedade. O Tribunal de Contas é um órgão absolutamente independente, inclusive dos poderes, tanto do judiciário, do legislativo quanto do executivo. Então, ele tem esta autonomia. Eu me recordo que o Tribunal de Contas, que ainda não havia sido transferido para a sede nova, e percorrendo os corredores, eu via assim, pilhas e mais pilhas de processos
paralisados. Nós não tínhamos sequer sistema de tramitação de processos. Havia uma coordenadoria onde os processos, para eles se deslocarem de uma etapa processual para outra, eles tinham que ir a essa coordenadoria para ser feita a anotação em fichas. Era feita a anotação de ficha para saber para onde o processo estava indo. Tudo era feito no papel, inclusive eles mandavam toneladas de papel, uma grande quantidade, iam caminhões, dependendo do tamanho da prefeitura. O tribunal só entrou realmente na informática no primeira metade dos anos 90. Foi quando o tribunal começou a trazer computadores. Antes a nota chegava na nota fiscal, como é que o tribunal ia ficar numa cidade do interior, ir lá procurando, o seu Zé da papelaria, você deu mesmo aquele documento, deixa eu procurar aqui nos meus arquivos, a semana que vem está com o meu computador, eu estou deixando na fazenda. Então, através dele, o Diário Oficial do Tribunal, o chamado DOC, eles recebem a intimação de prazos a serem cumpridos, de qualquer coisa assim. Então desapareceu esse problema do passado, que é o tribunal tomava a decisão, mas os intermediários retardavam, ocultavam e o tribunal tornava-se inócuo. Então, a partir do momento que é publicado o Diário Oficial, está valendo. Qualquer alegação de não viu não tem valor legal. Algo muito emblemático aqui para o trabalho do tribunal, eu poderia citar o sistema Suricato, que foi introduzido na gestão do conselheiro Sebastião Elvésio, porque o sistema Suricato ele trouxe a possibilidade do trabalho com a inteligência. O termo inteligência artificial já era muito batido, né? Desde 1953, que já tinha essa fala. Mas, na época, nós estávamos muito ainda entusiasmados pela utilização dessas técnicas nas auditorias. E a primeira visita que fiz, tentando verificar essa computação ao Tribunal de Contas da União, eu vi que não existia nada, que a gente precisava, então, partir do zero. E, felizmente, com o apoio de todos os conselheiros aqui, e muito notadamente da sequência, porque cada um foi ajudando mais do que o outro, a gente pôde preparar o Tribunal de Contas de Minas para ser pioneiro no mundo da utilização da nota fiscal eletrônica como elemento primário de pesquisa de custos. Para vocês terem uma ideia, até hoje são poucos tribunais que têm essa tecnologia. Hoje nós temos um corpo técnico altamente especializado e desenvolvido na produção dessa questão da inteligência artificial pré-generativa. O Suricato, ele é o setor do tribunal que mais se aproxima dos jurisdicionados, porque no estado da proporção do estado de Minas Gerais, com o número de municípios que a gente tem, com a nossa área, é muito difícil uma auditoria presencial cobrir todos esses locais. E aqui, com o controle com base em dados, a gente consegue chegar em todos os municípios, entrar em cada uma das prefeituras mesmo à distância. Atualmente, já com a digitalização de vários serviços do Tribunal de Contas, o Suricato parece ter de fato encontrado a sua área de atuação, tanto na parte de inteligência, de desvendar fraudes em licitações, por exemplo, como na parte de análise de dados, de políticas públicas, mas principalmente de controle concomitante da administração pública. Controle concomitante nada mais é do que aquele controle em tempo real. Eu não espero a irregularidade acontecer, eu atuo ou de forma preventiva ou durante a etapa da despesa da administração pública, quando a administração pública está efetivamente agindo. Com a nossa capacidade, com os nossos técnicos, auditores aqui do Tribunal de Contas, nós conseguimos ser pioneiros no desenvolvimento do primeiro robô feito 100% por analistas de Tribunal de Contas, que é o Solaris. A plataforma Solaris, que a gente chama, ela está cada vez mais se expandindo, entrando em outras áreas que não apenas na licitação. Como, por exemplo, as ações relacionadas ao painel de shows,
Conseguimos rastrear as despesas dos municípios com o pagamento não apenas dos artistas, mas também dos produtores, das produtoras, também da aquisição de materiais e serviços para os eventos artísticos. Montamos um painel e colocamos à disposição dos cidadãos. Existe também o Apolo, que é também uma ação desenvolvida pelos servidores aqui do Tribunal de Contas, pelos nossos auditores de controle externo, que verifica indícios de sobrepreço nos serviços de obras, nas obras e nos serviços de engenharia. E agora, cada vez mais, o tribunal cresce para fiscalizar também a parte de orçamento público. A nossa ideia é que a gente consiga atuar de forma concomitante nessas 4 macrofunções: licitações, obras, pessoal e orçamento público. No portal de análise de dados, que é o portal do Suricato, ele vai ter acesso, por exemplo, às despesas das câmaras municipais, aos gastos, por exemplo, feitos no acordo de reparação de Brumadinho, vai ter acesso ao painel de shows, às planilhas de obras para comparar sobrepreço, a despesas com saneamento. Aí, eu gostaria de saber o que o Ministério Público de Contas faz. O Ministério Público, ele atua em todos os processos do Tribunal de Contas, emitindo um parecer que vai contribuir tecnicamente para o convencimento dos julgadores, tal qual o papel do órgão técnico, que também vai instruir o processo de maneira a levar elementos de convencimento para os julgadores. O Ministério Público, ele emite, então, esse parecer técnico, jurídico, em termos de legitimidade, de legalidade procedimental, se o rito está sendo obedecido, se direitos fundamentais, processuais das partes estão sendo respeitadas, atuando também nas sessões de julgamento para também tutelar todo esse iter processual, todo esse caminho e a próprio julgamento em si que se dá, né, nas câmaras e no plenário. O Ministério Público tem ainda uma outra atribuição, que é de cuidar, digamos assim, da fase de execução das decisões do tribunal. Eu tenho certeza que o evento engrandeceu e trouxe grandes reflexões na área do ensino básico e fundamental, que a gente precisa estar atento. As reflexões foram de extrema importância, os depoimentos, as pessoas qualificadas que lá tiveram, nos fizeram chegar cada vez mais à necessidade de nos debruçarmos sobre essas políticas públicas e a nossa responsabilidade enquanto agentes fiscalizadores e indutores dessas políticas públicas. Nada disso adiantaria se a gente não tivesse legitimidade com quem de fato tem o poder, que é o povo. Está lá no preâmbulo da Constituição Federal, está no artigo 1º da Constituição Federal, que o poder emana do povo, tem que ser exercido em nome do povo. Então nós, conselheiros, procuradores de contas e servidores do tribunal, nós temos um patrão. O nosso patrão é o contribuinte. O nosso patrão é o cidadão e a cidadã. Eu te vi descendo aqui a Raja, feliz, saltitante, indo trabalhar agora? Estou. É. Você sabe o que funciona aqui? Olha, aqui é o Tribunal de Contas. E o que um Tribunal de Contas faz? Acho que controla as contas do Estado. O Tribunal de Contas causava medo na população quando chegava o carro do Tribunal de Contas. Então, quando nós chegamos aqui, a gente começou um trabalho no sentido de aproximar o tribunal do jurisdicionado, não é? Um trabalho também mais pedagógico. O jurisdicionado hoje, aquela pessoa que vem ao tribunal, ele vem com não vem com aquela ansiedade, com aquele receio, com aquele medo, com aquele temor. Ele vem feliz, porque ele sabe que aqui no tribunal ele tem um órgão parceiro que trabalha com ele, e é assim. Também, né, na época que nós passamos por aqui, herdado da senhora Dona Conceição, minha mãe, do educador, né, foi a construção da escola de contas. De 95 até 2000, a escola começa a se organizar e se colocar à disposição dos servidores para diversas áreas de formação, diversas capacitações e ampliação dos conhecimentos. Nos anos 2000, a gente chega à especialização lato sensu, credenciada pelo MEC, e passa a atuar num outro patamar, né, com cursos de EAD. Vale ressaltar que é a primeira escola do país a trabalhar com a modalidade EAD,
e isso permite uma ampliação de atendimento de servidores municipais gigantesca. A cidade é a quinta a receber o encontro técnico do TCE em 2024. Varginha é a primeira cidade a receber o encontro técnico 2025. Mas o Tribunal de Contas não veio a Juiz de Fora apenas para capacitar os atuais gestores públicos. A caravana do TCE veio conversar também com aqueles que serão o futuro da sociedade. O encontro técnico leva um pedacinho do Tribunal de Contas para o interior do estado. Toda a organização gira em torno do que os municípios precisam do Tribunal de Contas e como ele pode contribuir com o município. Esse ano, por exemplo, nós estamos refletindo com os municípios sobre a implementação da reforma tributária nos municípios. Então, a experiência das oficinas é o fazer na prática a partir das dúvidas dos servidores que vão se interessar por cada tema. E a partir dessas dúvidas, uma oficina prática leva eles a fazer junto com os técnicos do tribunal aquilo que ele está tendo dificuldade no município de realizar. E esses pequenos municípios, eles não têm estrutura para arrecadar, eles não sabem como arrecadar, os servidores municipais não foram treinados para arrecadar. Então, nós percebemos que tínhamos que aprofundar o conhecimento dessa situação. A sociedade também tem que entender por que ela paga. Se ela sabe por que ela paga tributo, ela vai pagar esse imposto, ainda que ela seja obrigada, mas ela entende que ela tem um contrato social, ela tem um papel a desempenhar. Infelizmente, o orçamento foi inferior ao que a gente planejava, então a gente vai ter que priorizar alguns gastos. Estou disposta a ouvir vocês, o que vocês estão precisando de investimento na nossa cidade. A nossa causa é sobre a construção de um muro em volta de uma escola em um bairro que está sendo muito afetado por conta da criminalidade, principalmente por causa da problemática do tráfico de drogas. Se tivesse um policiamento nas portas, é uma prática muito mais eficaz do que construir um muro. Eu acho que se o problema é o tráfico, a gente tem que combater o tráfico. Assim que o aluno sair da escola, nesse trajeto de ido para casa, ele vai se encontrar com esses traficantes e vai continuar a mesma situação, só que com um muro e um dinheiro gasto com coisas inúteis que poderia ter sido gastado por coisas mais eficientes. Ver uma pessoa que não sabe nada de poder público, que não sabe como o Estado funciona, que tem preconceitos com o funcionamento do Estado, e depois que ele passa pelo aprendizado do jogo, ele fica encantado e aí ele passa a compreender que ele pode contribuir, que ele deve exigir, mas que ele tem uma visão que ela passa a ter mais esperança de condução da própria vida e do resultado, do que ela aprendeu para a vida. Nesses 90 anos nós tivemos vários servidores que fizeram parte da construção coletiva da auditoria, da área técnica, para que hoje se chegasse no ponto que está em relação à modernidade, à tecnologia. Então nós tivemos servidores que viajaram para o interior em épocas que não se tinha GPS, que viajavam dias, né, se perdiam nas rodovias, pegavam estradas de terra para que fossem realizadas as fiscalizações. Chegando no município, muitos não tinham nem telefone, nem orelhão na época, então tinham dificuldade de se comunicar com as suas famílias. E tudo isso foi parte importante da história desses 90 anos para que o tribunal passasse por um processo de amadurecimento e evolução. As fiscalizações, elas podem acontecer em diversos momentos, né? Dentro da doutrina a gente tem a fiscalização prévia ou preventiva, que é antes da irregularidade acontecer. Nós temos as fiscalizações concomitantes, que são aquelas que acontecem em tempo real, de modo que se busca ali uma correção a tempo e modo, né, do problema ser consumado ali. E temos as fiscalizações a posteriori, que são fiscalizações que buscam compreender o que aconteceu no passado em determinado tema, em determinado assunto, né, o que a gente chama de objeto aí de auditoria.
é uma auditoria tendo como jurisdicionado o Estado de Minas Gerais, no sentido de identificar os principais problemas nas ações afetas à segurança de barragens de mineração. Hoje, a mineração é o grande problema em Minas Gerais das violações ambientais. O tribunal tem que ter um papel vigilante. O custo da saúde é muito mais caro do que muitas vezes se beneficiam com a mineração. Um copo d'água vale mais que um copo de minério de ferro. A que mais tocou, assim, me aqueceu, né? Aqueceu meu coração. Eu acho que da nossa área técnica como humanos, foi a fiscalização ordenada da saúde do ano passado. Né? Então foi uma fiscalização que ganhou bastante repercussão aí no estado. Nós tivemos aí durante 3 dias, de manhã e à noite, de forma diuturna, em 81 unidades de saúde no estado, nas 66 micro-regiões, nas 12 meso-regiões do estado. Então foi uma abrangência de norte a sul, leste a oeste do estado, e a gente pôde observar um pouquinho da realidade que o cidadão passa no dia a dia nesse importante serviço público de saúde. Então a gente encontrou diversas irregularidades, diversos problemas. O próprio controle social pôde acompanhar em tempo real tudo o que acontecia, foi uma fiscalização bem inovadora e nos tocou bastante porque a gente pôde ver resultados práticos desse trabalho. Hoje a gente já conta aí com quase metade dos problemas resolvidos, das irregularidades encontradas. Foram 3 processos que tramitaram no tribunal, além do acompanhamento, e a gente consegue perceber a importância da força do tribunal, que a intervenção, né, do tribunal, ela reverbera na sociedade, ela reverbera em quem precisa de um serviço público de qualidade. E a gente consegue ser um canal para que as pessoas sintam isso na ponta através da política pública que está sendo implementada ali pelo responsável, pelo titular, pelo gestor. Estamos deixando agora da auditoria de conformidade, estamos passando agora para a avaliação das políticas públicas, justamente para ver o resultado que isso tem gerado na vida do cidadão. Acho que hoje a grande centralidade do controle está em ver o retorno que essas políticas têm dado para melhorar o bem-estar na vida do cidadão. Hoje completa aquele desenho. Os 3 poderes, o Ministério Público, essencial à justiça, e o Tribunal de Contas, essencial à democracia. Esse é o sonho do Rui Barbosa que se materializou. O maior desafio é a gente ter uma sociedade mais dialógica, mais tolerante, onde a cultura do ódio não prevaleça, onde as pessoas se amem da forma que eles acharem que é importante amar. Termos uma sociedade diferente desses momentos tão intolerantes que nós estamos vivendo hoje. É ter um mundo onde as pessoas sejam felizes, onde a felicidade não seja uma palavra vã, onde as pessoas realmente tenham claro que as divergências, os gostos diferentes, as cores diferentes não devem ser vistas como uma ameaça àquilo que eu sou, mas sim devem ser vistas que me complementam, porque a diversidade e a pluralidade são os fundamentos da beleza do ser humano. Parabéns, Tribunal de Contas, pelos seus 90 anos de existência. A todos que contribuíram para os 90 anos desse tribunal. 90 anos significa história, significa aprendizado. Você tem um papel fundamental na sociedade. Crescendo como instituição, amadurecendo como instituição. E sempre em consonância com os maiores anseios da população. Então, que venham os próximos 90 anos. Vamos continuar trabalhando pela população e pela sociedade de Minas Gerais. Parabéns, Tribunal de Contas de Minas Gerais! Eu enxergaria o tribunal como um personagem que precisa sempre estar se reinventando. Um jovem que está renascendo. Um jovem que esteja disposto a correr alguns riscos, a ouvir. Ele é o guardião da sociedade. É um senhor que está ensinando para uma criança. O que era um cão de guarda está se tornando, na verdade, um cão-guia. Didático, pedagógico, orientador, parceiro, amigo. Eu acho que é um super-herói, assim. O tribunal era um gato e hoje é um leão. Um cão-guia. O tribunal é como um fermento, aumenta a eficácia
e o conteúdo. Eu não consigo imaginar se um homem ou uma mulher, eu imagino um ser, assim, meio abstrato, meio mitológico, penso um pouco em deuses, assim. Me veio à mente aqui agora a imagem do Dr. Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã de 1988. Um bairro. Cada rua daqui é um corredor. É um grande anteparo que protege a sociedade. É o entrelaçar de ações, né? E aí para o bem comum. É um ser que vai ganhando vários braços. Como um Deus cuidado. Cuida da criança, cuida das políticas públicas.